Texas, 1886. O fim do verão pairava no ar. O céu não era azul nem cinza, mas uma mistura indistinta, como pergaminho antigo, manchado pelo tempo e por memórias desbotadas. O vento, com sua melodia antiga e sussurrante, deslizava pela vasta pradaria em ondas suaves e incessantes, roçando a terra com mãos que pareciam carregar o peso de perdas incontáveis. Ao longe, o rangido melancólico de um moinho de vento ecoava, não em um tom alto ou urgente, mas como uma voz cansada que repetia uma verdade eterna e resignada. A poeira dançava no ar rarefeito, fina e silenciosa como um véu de memórias esquecidas, capturando os últimos raios de luz antes que a escuridão da noite engolisse o dia. O celeiro se erguia solitário na paisagem, suas tábuas empenadas contavam histórias de invernos passados e verões impiedosos. O telhado, inclinado para a frente, parecia um homem curvado em oração, exausto e sem mais palavras para proferir. A porta estava ligeiramente entreaberta, convidando o vento a entrar e sair em sussurros. Era o suficiente para a égua lá dentro vislumbrar o horizonte distante, mas nunca alcançá-lo, uma promessa de liberdade que sempre escapava. Ela se movia em um ritmo constante, seus cascos batendo suavemente no chão de terra, uma cadência que não era selvagem nem calma, apenas a espera. E então ela estava lá, deitada no chão batido, seus pulsos amarrados com uma corda áspera, os tornozelos inchados, cada pulsação visível em sua pele. O vestido, outrora azul, agora desbotado para a cor da cinza e do silêncio, envolvia seu corpo. Não havia lágrimas em seus olhos, nem gritos em seus lábios, nem súplicas em seu coração. No entanto, sua presença não era silenciosa. Irradiava algo mais antigo que as próprias cordas que a prendiam. Era a essência de cada mulher que fora amarrada, não apenas por mãos visíveis, mas pelos laços invisíveis do nome, da vergonha, do peso esmagador de ser indesejada. Ela piscava lentamente, como se cada respiração fosse uma escolha consciente, suspensa entre o sono e a vigília. Seu rosto manchado de poeira não ofuscava o brilho claro de seus olhos. Olhos límpidos como água intocada por anos, que guardavam algo além da esperança ou do medo, o reconhecimento. Ele passava por ela todos os dias, a rotina imutável, o mesmo ritmo, o mesmo caminho, o mesmo silêncio persistente. Um homem com o chapéu baixo cobrindo parte do rosto, as costas retas, o casaco muito longo para a estação, como uma armadura contra o mundo. Ele não parava, não em 7 anos. Não desde o dia em que a terra se fechou sobre a mulher que o chamava de marido, mas naquela noite, a quietude parecia diferente, carregada de uma nova ressonância. O vento não era apenas vento, a poeira não era apenas poeira, e algo, ele não sabia o que, o impeliu a puxar as rédeas de seu cavalo, quebrando o ciclo de anos. O pregador desmontou lentamente, como se testasse a própria estabilidade do mundo. Suas botas afundaram 1 centímetro no chão macio. Não lama, mas aquela maciez peculiar que surge em caminhos há muito tempo intocados pela presença humana. Ele empurrou a porta do celeiro para abri-la. Ela gemeu em protesto, um som antigo e lamentoso. A mulher não se encolheu. Seus olhos o encontraram e nele permaneceram fixos sem desviar. Ele não precisou perguntar quem ela era. Já havia visto aquele rosto antes, em sonhos perturbadores, nos bancos vazios da igreja, nas sombras que se demoravam demais perto dos degraus do púlpito. Rostos de mulheres não quebradas, mas abandonadas, que carregavam em si seus próprios vereditos silenciosos. A égua, antes inquieta, parou de andar, como se também estivesse esperando por algo. Ele entrou com cuidado, evitando o balde vazio próximo à cabeça dela, evitando apertar ainda mais a corda que a prendia. Viu as marcas em seus pulsos, em carne viva, vermelhas, testemunhando mais do que apenas contenção física. Viu a linha de sua mandíbula, forte mas travada com um peso mais denso que o orgulho. E na luz que diminuía, ele viu seus olhos novamente. Desta vez, não pediam libertação. Estavam lembrando cada vez que não tinham sido acreditados. Ele não falava uma frase completa há meses, não desde o funeral, não desde o amém final que ninguém ficou para ecoar, mas algo nela, não sua condição, não sua fraqueza, nem mesmo seu silêncio, mas sua certeza inabalável. Isso invocou algo nele, uma lembrança vívida de quem ele costumava ser antes que a vida o ensinasse a sussurrar. A lâmina que ele carregava não era afiada, ele só a precisava para o pão diário. Mas ele a puxou devagar e se ajoelhou ao lado dela.
Ela não se afastou, apenas observou firme, com uma quietude que o surpreendeu, e ele observou as mãos dela, pequenas, machucadas, cerradas em defesa. Ele não tocou a pele dela, apenas a corda. As fibras se desfaziam à medida que ele trabalhava. A faca não fez barulho, apenas a respiração dele, áspera, superficial, quebrando o silêncio que havia se tornado pesado demais para suportar. E então, com um puxão final, o nó se soltou. Mas o que se desfez naquele momento não foi apenas a corda, foi algo dentro dele, velho, adormecido, esperando para se sentir útil novamente. Ele não havia salvado uma alma em 7 anos, nem tinha certeza se ainda acreditava na salvação. Mas enquanto ela se sentava lentamente, sem olhá-lo, mas também sem se afastar, ele sentiu algo mudar profundamente. A corda caiu no chão, frouxa e irrelevante agora. Mas as queimaduras em seus pulsos permaneceram, vermelhas, em carne viva, dolorosamente simétricas. Ele olhou para seu próprio pescoço, onde o sol havia marcado uma forma de cruz em sua pele por anos, de usar o mesmo colarinho, andar as mesmas milhas, pregar os mesmos sermões para túmulos em vez de pessoas. 2 marcas, 2 histórias, carregadas por mais tempo do que o necessário. Ela não o agradeceu. Ele não perguntou o nome dela. Lá fora, a égua relinchou uma vez e se acalmou. Dentro do celeiro, o ar permaneceu estável, quase suspenso. E o pregador, pela primeira vez em 7 anos, lembrou-se do que era ser necessário, não por uma congregação, não por uma causa grandiosa, mas por um ser humano que já havia perdido demais. Ele se levantou. Ela permaneceu sentada, sem palavras, apenas a presença palpável de 2 seres solitários. O vento lá fora cessou, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração em antecipação. Ele não falou ao entrar, apenas olhou para os nós, depois para as mãos dela. Então começou a trabalhar com a faca. O celeiro não estava escuro, mas sombrio de um jeito que fazia o ar parecer mais antigo do que era. Poeira flutuava como sonhos à espera de se assentar. Os dedos do pregador moveram-se lentamente, não com hesitação, mas com uma reverência quase sagrada, como alguém pisando em solo abençoado. Ele já havia tocado a morte, havia segurado a mão de sua esposa enquanto ela se esvaía em silêncio. Mas isso era diferente. Era alguém ainda ali, ainda respirando. A maneira como ele se movia dizia mais do que qualquer nome jamais poderia expressar. Passos quietos, respiração uniforme, ombros baixos não por derrota, mas por carregar o peso de saber demais. Ele não perguntou quem a havia amarrado ou por quê. Algumas respostas não precisavam de perguntas. Algumas verdades se gravavam na pele, na forma como alguém segura os braços, na forma como uma mulher não estremece de dor, apenas de gentileza. Quando as cordas caíram, ela não se moveu. Essa quietude era mais alta que qualquer grito. Não era o medo que a mantinha imóvel, era a memória. Movimento significara punição antes. Movimento significara ser notada, ser nomeada, ser possuída. Ele recuou, sem oferecer uma mão, sem oferecer ajuda, apenas espaço, apenas a liberdade de escolha. Ela se sentou lentamente, braços cruzados sobre o peito, não para se aquecer, mas como uma armadura protetora. Seus olhos se moveram para a porta do celeiro, depois para a égua, depois de volta para o homem que não lhe havia perguntado nada, que não lhe havia prometido nada, e talvez fosse por isso que ela não correu. Ele deixou a faca no chão perto dela, não como um presente, não como uma ameaça, apenas ali, como se dissesse, eu te vejo, você decide o que precisa agora. Lá fora, a pradaria se estendia silenciosa, sob a luz que caía, um vasto manto de tranquilidade. Ele voltou para seu cavalo, parou e olhou uma vez por cima do ombro. Ela ainda o observava, ainda sem súplicas, ainda sem gratidão, e ele entendeu. Algumas pessoas temiam a lei, outros temiam a solidão. Mas nessas partes do Texas, o que mantinha os homens calados não era o medo, era a sobrevivência. Ele aprendeu isso depois da guerra, depois dos sermões vazios, depois de enterrar sua esposa sem ninguém para dizer adeus, além do vento gelado. O silêncio era o que te mantinha seguro. Mas às vezes o silêncio também mata. Ele não havia tocado outra alma desde o dia em que a parteira embrulhou seu filho natimorto em linho branco, desde que os gritos cessaram e tudo o que restou foi o tic-tac incessante do relógio na parede da igreja. Naquele dia, algo dentro dele se dobrou, de forma limpa e final. Ele o trancou, chamou de vontade de Deus e deixou o mundo em silêncio. Mas hoje,
com os olhos dela, com aquela quietude machucada, com aquelas mãos tremendo não de dor, mas de uma gentileza inesperada, algo rachou, não alto, não de uma vez, mas real. Ele não acendeu fogo naquela noite. Sentou-se na beira do celeiro, o casaco sobre os ombros, os olhos fixos no céu estrelado. Ele não a estava guardando, ele não estava protegendo nada. Estava se protegendo de uma culpa que não havia nomeado, uma culpa silenciosa e persistente. A culpa de ter esperado demais. A culpa de saber que alguém estava amarrado a menos de 1 quilômetro de sua porta e ele havia passado sem parar. Ao longe, um coiote uivou uma vez, um som solitário que se perdeu na imensidão da noite e então silenciou. Ela não dormiu. Ele percebeu pela forma como a palha se movia suavemente. Ela não estava com medo, não estava chorando, apenas acordada, como ele. Dois estranhos sentados sobre os ossos de suas próprias histórias, conectando-se no silêncio da noite. Ele pensou em todas as vezes que lhe disseram para não se meter, como o silêncio o manteve vivo, como o silêncio manteve outros mortos, e ele se perguntou, não pela primeira vez, se a retidão tinha algo a ver com estar certo. O céu escureceu, a noite aprofundando-se, e naquela noite nada foi falado, nada foi consertado, nada foi salvo, mas algo havia sido cortado, algo mais profundo que uma corda, algo dentro dele que havia permanecido amarrado por tempo demais. E ele o deixou solto, finalmente livre. Ela não deixou o celeiro, nem no dia seguinte nem no outro. A porta estava aberta, convidativa, e o sol entrava suavemente. A égua havia parado de andar, contente em sua quietude. O pregador nunca a impediu de sair, mas ainda assim ela ficou, como se as cordas tivessem levado parte de suas pernas com elas, deixando-a incapaz de se mover. Como se andar agora exigisse mais que músculo, exigisse permissão. E essa permissão ela não sabia mais como dar a si mesma. Ele trouxe comida para ela, não em um prato de porcelana, não com cerimônia, apenas uma tigela simples deixada em um caixote de madeira perto da porta. Às vezes pão fresco, às vezes ensopado quente, às vezes apenas água límpida, sempre em silêncio, sempre ao alcance, mas não muito perto, respeitando seu espaço. Nos primeiros 3 dias, ela não tocou a comida. Então, numa tarde, quando o vento estava mais suave e a égua havia começado a mastigar feno novamente, ela pegou a tigela com as mãos nuas. Ela não comeu rápido, nem se escondeu enquanto comia. Apenas levantou a colher e deixou o calor e o sabor se acomodarem em sua boca como algo há muito esquecido, um conforto quase estranho. Ele observou da casa através de uma janela rachada, fingindo consertar a mesma gaveta que havia consertado na semana anterior, seus olhos fixos nela. E quando ela comeu, ele exalou, não de alívio nem de triunfo, mas apenas em reconhecimento, que a sobrevivência tem muitas formas, que a confiança pode parecer caldo em uma colher de madeira, simples e profunda. Naquela noite, ele colocou seu casaco sobre suas botas e dormiu no alpendre. Não por ela, não para fazer guarda, mas porque dormir dentro de casa parecia muito barulhento agora. O silêncio do celeiro o havia mudado. Fez a casa parecer muito fechada, muito quente, muito perdoadora para um homem que não havia feito nada além de cortar uma corda. Seus sonhos eram superficiais, fragmentados. Um bebê chorando em um berço vazio, sua esposa se afastando em branco, seus cabelos soltos ao vento. E ao fundo sempre, o som perturbador da corda apertando. Ela não o olhou quando passou para buscar água na manhã seguinte. Seus passos eram irregulares, mas menos hesitantes. Seu vestido ainda se agarrava a ela como uma acusação silenciosa, mas seus ombros estavam menos curvados, sua respiração menos superficial. Ela não o agradeceu. Ele não falou. O silêncio entre eles havia mudado novamente. De hesitação para coexistência, uma ponte invisível se formando. O pregador notou algo que não sentia há anos: hesitação. Não nela, em si mesmo. Quando falar, se aproximar, se a gentileza poderia ser uma forma de transgressão. Seus sermões uma vez encheram salas com palavras. Agora, ele lutava para encontrar os olhos de uma mulher sem sentir que estava quebrando algo sagrado. E ainda assim, a chuva não veio. O ar estava pesado, carregado de uma expectativa silenciosa, como se o céu estivesse em suspensão. As nuvens passavam com promessas de tempestade, mas nunca se concretizavam. As plantações murchavam, enrolando-se sob o sol implacável. Os poços sussurravam de secura, suas águas diminuindo. Mas aquele celeiro, aquela mulher, mantinha seu próprio tempo, um ritmo interno e resiliente. Dentro dela,
Algo estava se movendo, lentamente, silenciosamente, como água subterrânea sob a terra rachada, encontrando seu caminho. Certa noite, ao acender uma única lâmpada na varanda, ele a viu observá-lo, não se escondendo, não encarando com desafio, apenas lá. Ela estava na porta do celeiro, braços cruzados, cabelos soltos ao vento, olhos sem medo, mas sem convite. Apenas presente, uma figura imóvel na penumbra, e por um longo momento eles simplesmente se olharam. Duas pessoas que não sabiam o que fazer com a gentileza inesperada. Duas pessoas que não haviam sido tocadas por muito tempo, cada uma em sua própria ilha de solidão. Ela não sorriu, ele não acenou com a cabeça, mas algo passou entre eles. Não o passado doloroso, nem uma promessa vazia. Apenas reconhecimento, uma compreensão mútua sem palavras. Naquela noite, quando ele dormiu novamente do lado de fora, o vento aumentou ligeiramente, um sussurro na escuridão. Não o suficiente para anunciar uma tempestade, apenas o suficiente para mover as cortinas da casa, um pequeno movimento na quietude. E embora o céu retivesse a chuva, ele sabia, já havia caído. Apenas não onde as pessoas podiam ver. Uma chuva interna e transformadora. Começou com fumaça, não densa, não subindo em alarme, mas como um fio cinza tênue, enrolando-se pelas frestas do celeiro como uma pergunta que ninguém queria responder. O pregador a viu quando voltava do poço, balde na mão, o sol baixo atrás dele, pintando o horizonte de laranja e roxo. Por um instante ele congelou, a cena diante dele o paralisando. Então o balde caiu, derramando a água sobre a terra seca. Ele correu. Suas botas batiam na terra, levantando nuvens de poeira enquanto ele cruzava o pátio com uma urgência renovada. A porta do celeiro estava entreaberta, como sempre, um convite silencioso ao perigo. A égua relinchou uma vez, inquieta, sentindo a mudança no ar. Dentro, um cobertor ardia, chamas lambendo a beira do feno seco, não rugindo, não selvagem, mas viva o suficiente para significar perigo iminente. Ela estava perto da parede dos fundos, imóvel, observando o fogo com uma calma perturbadora. Ele apagou o fogo com seu casaco, usando as mãos nuas e a respiração ofegante entre os dentes, lutando contra as chamas. As chamas sibilaram e morreram, deixando para trás um rastro de fumaça que persistia como um fantasma na penumbra. Quando terminou, ele se virou para ela, esperando uma reação. Ela não falou, não chorou. Seu rosto não mostrava nada. Ou talvez demais para mostrar, uma tela vazia de emoções. Ele esperou, os olhos nela, a respiração diminuindo, o silêncio preenchendo o espaço entre eles. Mas ela não deu nenhuma explicação. Não foi um acidente, então. Ou se foi, foi do tipo que vem de um lugar abaixo da razão, do tipo que diz, não quero resgate, quero libertação. Ele não perguntou. Apenas assentiu uma vez e foi embora. A fumaça ainda grudada em suas roupas como uma velha mágoa, um lembrete persistente. No dia seguinte, a cidade sussurrou, a fofoca se espalhando como fogo na pradaria. Alguém tinha visto o pregador correndo. Alguém disse que fumaça subia do celeiro. Alguém perguntou se ele tinha uma mulher escondida novamente. O mesmo alguém assentiu com conhecimento de causa, como se a misericórdia tivesse um padrão e a suspeita fosse santa. Na capela, ninguém perguntou diretamente, mas o silêncio deles tinha novas formas, daquelas que fazem a pele de um homem coçar, daquelas que crescem por trás e sob os chapéus, um julgamento invisível. O pregador fez seu sermão naquele domingo, com os olhos fixos nos bancos, voz firme, as mãos ainda cheirando levemente a fumaça, um estigma silencioso. Ela ficou no celeiro, observando o mundo de seu refúgio. Naquela noite, ele encontrou um pedaço de tecido pregado na parte externa da porta do celeiro. Queimado nas bordas, a cor há muito desbotada, mas que um dia havia feito parte de seu vestido, uma lembrança do que fora, rasgado deliberadamente, preso onde todos pudessem ver, ou talvez apenas ele, uma mensagem. Mas para quem? Para ele, que não a havia salvado, apenas atrasado algo inevitável. Ou talvez para si mesma, prova de que ainda podia destruir o que antes a definia, uma declaração de autonomia. Talvez ambos. Ele deixou lá. Ninguém falou disso, mas ele notou no domingo seguinte que o banco atrás do coro permanecia vazio, um sinal de ostracismo. E a viúva que geralmente lhe oferecia pão depois do culto, olhou para as mãos dele antes de lhe entregar o pão, com uma expressão de desconfiança. Mulheres que retornam nem sempre são bem-vindas. Não quando vêm de celeiros. Não quando vêm sem explicações.
não quando queimam algo, mesmo que seja apenas tecido, a chama da própria liberdade. Ele não a defendeu, ele não a justificou, apenas colocou o pão na mesa, partiu-o ao meio e deixou um pedaço no caixote do lado de fora da porta do celeiro, um gesto silencioso de cuidado. Alguns incêndios não são pedidos de ajuda. Alguns incêndios são uma forma de dizer: eu ainda estou aqui. Mesmo que a fumaça diga o contrário, a verdade persiste. Ele chegou sem aviso. Um homem em um alto cavalo castanho, poeira em seu casaco, um distintivo brilhando em seu cinto, uma aura de autoridade. Ele cavalgou para a cidade como se pertencesse, como se a estrada se curvasse para ele, o mestre do destino. O tipo de homem que não gritava para ser obedecido. Ele só falava quando todo o resto havia silenciado, suas palavras carregadas de peso. Ele perguntou pelo pregador. Perguntou se a mulher estava ali. Ele não disse o nome dela no início, apenas disse que tinha ordens. Uma carta, uma história. Disse que ela havia desaparecido de algum lugar no leste. Disse que havia preocupações legais. Disse que havia reivindicações, direitos sobre sua vida. Então, como se estivesse lendo as escrituras, ele disse o nome dela. Mas não era mais o nome dela. Era algo que ela havia usado uma vez, como um vestido que nunca serviu, como um nome falado apenas por aqueles que a quebraram, um eco de uma vida passada. Os moradores da cidade levantaram os olhos de seus livros e vassouras, seus olhares pesados de especulação e julgamento silencioso. O pregador o encontrou do lado de fora da capela, sob a sombra do velho mesquite, o tipo de árvore que lembra cada seca, cada dificuldade. O homem entregou a carta, papel dobrado, selo oficial, palavras que significavam propriedade, obrigação, posse, a tentativa de aprisionar uma alma em papel. Ela estava não muito longe, observando, imóvel como água de inverno, seu olhar fixo na cena. Ela não correu, não se escondeu, apenas não o olhou nos olhos. Isso já dizia o suficiente. O pregador leu a carta, 2 vezes. Sua mão não tremeu, mas o ar ao seu redor engrossou, carregado não de raiva nem de medo, mas com a memória, um fardo pesado. Aquela que sussurra, ela já sobreviveu o suficiente. Ele olhou para o homem, depois para o distintivo, e então falou com uma voz calma e resoluta. Ela não deixou nada para trás além do nome dela, e nem isso ela quer de volta. O homem não discutiu, não foi cruel, apenas convencido, como se a misericórdia fosse um luxo desnecessário, como se a lei pudesse pesar o silêncio de uma mulher e decidir o que significava, ignorando a profundidade de sua dor. O pregador se afastou, não fez ameaças, apenas ficou entre ela e o passado que a assombrava, um escudo silencioso. Naquela noite, ela deixou uma moeda no degrau da capela, velha, lisa nas bordas, suficiente para comprar pão, ou não, mas seu peso era diferente. Era um pagamento, não pelo resgate, mas por ficar parada quando mais importava, um ato de confiança e gratidão. Ele a encontrou antes da manhã, antes que o sol pintasse o céu de rosa e dourado. A segurou na palma da mão como uma confissão que não havia pedido, um presente inesperado. O xerife nunca mais voltou, não bateu a porta, não escreveu, apenas virou seu cavalo e partiu sem dizer uma palavra, não por derrota, mas por reconhecimento. Algumas dívidas não são para serem cobradas, alguns nomes devem ser enterrados, deixados no passado, e algumas mulheres, as que queimam seus próprios vestidos, que ficam em celeiros mais tempo do que o necessário, que encaram cartas sem piscar, elas decidem como serão chamadas agora, forjando suas próprias identidades. Ele o construiu em silêncio, 2 peças de pinho, uma velha, outra recém-cortada, a madeira exalando seu próprio aroma. Ele não mediu muito, confiando em sua intuição. Apenas sentou-se na varanda uma manhã e começou a trabalhar. Serragem se acumulou em suas botas, o cheiro de madeira denso no ar da manhã, um aroma de criação. Ninguém perguntou por quê, ninguém observou, mas o espaço ao lado de seu assento habitual permaneceu vazio por semanas, e às vezes o silêncio deixa uma forma que precisa ser preenchida, um convite silencioso. A cadeira era simples, forte, ligeiramente irregular, com a imperfeição da mão humana. Ele a colocou ao lado da sua, apenas longe o suficiente para sentir respeito, apenas perto o suficiente para ser um convite constante. Ela não se sentou nela, não naquele dia, nem no dia seguinte. Ela passava por ela todas as manhãs a caminho do poço, seus passos um murmúrio na terra. Ela a tocou uma vez, tirou uma folha do assento, um pequeno gesto de reconhecimento, mas foi só isso. Ainda assim,
Ele nunca a moveu, nunca a explicou. Apenas a deixou esperar, como ele havia feito, uma presença silenciosa e constante. 3 semanas depois, ela sentou, não durante uma refeição, nem ao pôr do sol, apenas uma tarde. Enquanto o vento aumentava e a poeira começava a subir, ela subiu os degraus e se sentou na cadeira como se sempre tivesse sido sua. Um encaixe perfeito, sem palavras, sem um olhar, e algo no mundo exalou, um suspiro de alívio e aceitação. Depois disso, um ritmo retornou. Não como antes. O antes não existia mais, uma era encerrada, mas algo próximo. Manhãs tranquilas, o raspar suave das colheres na cerâmica, o murmúrio das tarefas diárias, uma caneca de chá passado sem fala, um gesto de carinho silencioso, uma janela limpa sem pedido, a luz entrando mais clara, a forma como ela cantarolava, desafinada, quase sem fôlego, enquanto escovava a crina da égua, uma melodia de paz. A cura não bateu à porta, não se anunciou. Ela veio em pequenas repetições, em gestos sutis, em mãos firmes remendando um rasgo na roupa, em um cobertor dobrado e deixado em sua porta quando as noites ficavam frias, na forma como ela começou a usar o nome dele, apenas quando necessário, nunca na frente de outros como um segredo precioso, como se chamá-lo muito alto pudesse assustá-lo, quebrar a delicadeza de sua conexão. Ele não a pediu para ficar, ela nunca disse que ficaria. Mas uma manhã ele notou as botas dela alinhadas ao lado das suas na varanda, um sinal de permanência. E mais tarde, o xale dela pendurado na porta como um adorno familiar. O celeiro estava limpo agora, vazio de cordas, cheio de feno fresco, um lugar de paz. E ela não dormia mais lá, o passado deixado para trás. Eles nunca falaram de votos, não havia anéis, nenhuma cerimônia formal. Mas quando ela lhe entregou uma xícara de chá e ele a pegou sem olhar, um gesto de profunda confiança, e ela sentou-se novamente na cadeira que não rangia mais. Esse foi o ritual, a celebração silenciosa de sua união. Alguns machucados desaparecem com o tempo, alguns ficam, cicatrizes que contam histórias. Mas naquela casa, os machucados não eram questionados, eles eram vistos, aceitos, parte da tapeçaria de suas vidas. E lentamente, as mãos dela começaram a fazer o que não faziam há anos, recuperando suas habilidades. Elas costuravam com destreza, elas colhiam ovos frescos do ninho, elas trançavam o cabelo de uma criança, um gesto de ternura renovada. Elas seguravam o corrimão levemente enquanto ela subia na varanda a cada amanhecer, respirando um novo dia que não parecia mais um castigo, mas uma dádiva. Ninguém a chamava pelo nome antigo, nem mesmo em sussurros, a velha identidade esquecida. E quando a cadeira ficava vazia por 1 ou 2 horas, ele não se preocupava, porque ela sempre manteve sua forma agora. Mesmo quando ela não estava lá, sua presença era sentida. O celeiro ainda está de pé, seu telhado agora remendado, suas dobradiças substituídas, suas paredes seladas contra o vento, uma fortaleza de resiliência. Mas toda noite, antes que o crepúsculo retire seu último fio de cor do céu, ela fecha a porta, não com força, não com medo, apenas silenciosamente. Como a dizer, este capítulo está terminado, mas nunca esquecido, uma lembrança constante. Lá dentro, em uma prateleira alta que ela nunca limpa, há um pedaço de corda. Não a coisa toda, apenas o suficiente para lembrar. Apenas o suficiente para provar que um dia ela se levantou, não resgatada, não carregada, mas em seus próprios pés, uma vitória pessoal. Ela nunca fala sobre isso, nunca o mostra, mas ela o guarda, não pela dor, nem pelo poder, mas pela verdade, uma verdade que a libertou. O pregador ainda veste preto, o mesmo casaco, as mesmas botas, mas agora a cor está gasta não de luto, mas com a paz que a vida trouxe, aquela que não brilha, não prega, não tenta consertar o mundo, apenas permanece, sólida e imutável. Eles falam menos do que as pessoas esperam, mas o silêncio não é ausência. Naquela casa, o silêncio é conforto, uma linguagem própria. É o som suave da água sendo derramada, o sussurro de páginas viradas ao anoitecer, o baque suave de uma vassoura contra a madeira, os sons da vida cotidiana. E de vez em quando uma risada baixa, quase surpresa por ter escapado, um raro e precioso som. Às vezes, quando o trovão rola ao longe, ambos param o que estão fazendo, sincronizados em sua quietude. Ela fará uma pausa na pia, os dedos apoiados em um prato molhado. Ele congelará a meio passo, os olhos no céu, buscando a fonte do som. Eles nunca explicam, eles nunca dizem,
eu lembro. Mas o fôlego que eles tomam juntos diz tudo, que nem todas as tempestades são clima, que algumas vivem sob a pele e entre as costelas e atrás dos olhos, uma presença constante, e ainda assim eles ficam. Não porque o passado se foi, não porque a dor está curada, mas porque agora há paz suficiente para abrir espaço para ela, para aceitá-la como parte de quem são. Na varanda, 2 cadeiras, gastas, imóveis, a madeira moldada pelo tempo, pelo peso, pela presença constante. Entre elas, uma vela, não brilhante, não estável, mas acesa sua chama tremeluzindo não por causa do vento, a noite está calma, mas porque sempre foi para ser, um símbolo de esperança e resiliência. Eles não se dão as mãos, não precisam, porque alguns laços, uma vez amarrados, nunca mais precisam de corda para se manterem firmes e inquebráveis.